Cerquilha Santa Clotilde, a rainha que batizou uma nação. O ano é 496. O campo de batalha de Tolbiac está encharcado de sangue. O exército dos francos, a força militar mais temida da Europa Ocidental, está à beira da aniquilação total. Seu rei, Clovis, um guerreiro implacável e pagão devoto, vê suas linhas de defesa desmoronarem diante da fúria dos alamanos. O desespero toma conta de seu coração. Seus deuses da guerra, Thor, Odin, Tyr, estão em silêncio. Nenhuma magia, nenhum sacrifício parece capaz de reverter o massacre iminente. É neste momento de escuridão absoluta, quando a morte parece certa e o fim de seu reinado é inevitável, que Clovis se lembra de uma voz. Não a voz de um general ou de um sacerdote pagão, mas a voz suave, persistente e inabalável de sua esposa. Uma mulher que por anos suportou suas zombarias, sua ira e sua teimosia. Uma mulher que lhe falava de um Deus diferente, um Deus de amor, mas também um Deus de poder infinito, Criador dos céus e da terra. Com lágrimas nos olhos e o coração transbordando de uma esperança desesperada, o rei pagão ergue o olhar para os céus manchados de fumaça e clama: Jesus Cristo, a quem Clotilde declara ser o Filho do Deus vivo, se me concederes a vitória sobre estes inimigos, eu crerei em ti e serei batizado em teu nome. O que se seguiu não foi apenas uma vitória militar, foi o nascimento de uma nação cristã, foi o momento em que o destino de toda a Europa mudou para sempre. E no centro desta revolução monumental não estava um exército, nem um imperador, mas a fé inquebrantável de uma única mulher, Santa Clotilde. Esta é a história de uma princesa exilada que se tornou rainha. De uma mãe que viu seu primogênito morrer nas águas do batismo e ainda assim, não perdeu a fé. De uma viúva que trocou a coroa pelo véu e dedicou seus últimos dias a servir os pobres e doentes. Esta é a história de Santa Clotilde, a mãe espiritual da França. Cerquilha, a princesa no exílio. Para entender a magnitude da missão de Clotilde, precisamos voltar ao seu nascimento, por volta do ano 475, na cidade de Lyon. Ela nasceu em um mundo em chamas. O Império Romano do Ocidente estava em colapso, e a Europa era um mosaico caótico de tribos bárbaras lutando por supremacia. Clotilde era uma princesa da Borgonha, filha do rei Chilperico II. Mas sua infância não foi um conto de fadas. Foi marcada por uma tragédia brutal que definiria seu caráter. Seu próprio tio Gundobado, consumido pela ambição e pela sede de poder, assassinou o pai de Clotilde com um golpe de espada. Não satisfeito, ele ordenou que a mãe de Clotilde fosse também assassinada. Órfã, exilada e vivendo sob a sombra constante do assassino de seus pais, a jovem Clotilde poderia ter se entregado ao ódio, à amargura ou ao desespero. Mas foi no exílio na corte de Genebra que ela encontrou seu verdadeiro refúgio, a fé católica. Enquanto a maioria das tribos germânicas da época, incluindo seu tio Gundobado, havia abraçado a heresia ariana, que negava a divindade plena de Cristo, Clotilde foi educada na fé católica ortodoxa. Ela aprendeu a amar a Cristo não apenas como um grande mestre, mas como o verdadeiro Filho de Deus, igual ao Pai em glória e majestade. Gregório de Tours, o grande historiador do século VI, nos conta que Clotilde cresceu em graça e sabedoria. Ela não era apenas bela em aparência, mas possuía uma dignidade e uma pureza que impressionavam a todos que a conheciam. Sua fé não era uma mera formalidade, era a âncora de sua alma, a luz que a guiava através das trevas de sua juventude. Clotilde permaneceu sob a proteção de seu tio Gundobado na corte de Genebra, até atingir a idade adulta por volta dos seus 16 ou 17 anos. Foi nessa cidade às margens do lago Léman, que ela se formou como mulher de fé, de oração e de caridade, longe da corte borgonhesa onde havia nascido, mas perto de Deus. Cerquilha o casamento com o rei pagão. A fama da beleza e da virtude de Clotilde logo ultrapassou as fronteiras da Borgonha. Chegou aos ouvidos de Clovis, o jovem e ambicioso rei dos francos. Clovis era um líder formidável, um estrategista brilhante que estava unificando as tribos francas sob seu domínio. Mas ele era um pagão convicto, adorador dos antigos deuses germânicos. Um dos emissários de Clovis, chamado Aureliano,
viajou disfarçado até a Borgonha e conseguiu encontrar Clotilde. Ao vê-la, ficou maravilhado com sua elegância, sabedoria e virtude. Ele relatou ao seu rei que havia encontrado a noiva perfeita. Clovis, sem hesitar, enviou uma embaixada formal a Gundobado, exigindo a mão de Clotilde em casamento. O tio, temendo o poder militar dos francos, não ousou recusar, e assim Clotilde deixou Genebra para se tornar rainha dos francos. O casamento de Clotilde com Clovis, por volta do ano 492, não foi uma união de conveniência política comum. Foi o encontro de dois mundos colidindo. De um lado, o rei guerreiro, imerso na cultura da força, da vingança e dos deuses da guerra. Do outro, a rainha católica, armada apenas com sua fé, sua paciência e seu amor incondicional por Cristo. Clotilde sabia que sua missão não era apenas ser uma boa esposa, mas ser um instrumento da graça de Deus para a conversão de seu marido e por extensão de todo o seu povo. Ela não perdeu tempo. Desde os primeiros dias de seu casamento, ela começou a falar a Clovis sobre o verdadeiro Deus. Gregório de Tours registra as palavras apaixonadas de Clotilde. Os deuses que tu honras não são nada. Eles não podem ajudar a si mesmos nem aos outros, pois são esculpidos em pedra, ou em madeira, ou em algum metal. O Deus que deve ser adorado é aquele que por sua palavra criou do nada os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas o coração de Clovis era duro como pedra. Ele respondia com desdém: pela vontade de nossos deuses todas as coisas são criadas e produzidas. Evidentemente o teu Deus não pode fazer nada. Cerquilha, cerquilha, aprovação da fé. A verdadeira aprovação da fé de Clotilde veio com o nascimento de seu primeiro filho Ingômero. Como uma mãe devota, seu maior desejo era ver seu filho renascer nas águas do batismo. Ela implorou a Clovis, e ele, talvez por amor à esposa, finalmente cedeu. Clotilde preparou a igreja com tapeçarias magníficas, esperando que a beleza da liturgia tocasse o coração do rei. O pequeno Ingômero foi batizado. Mas a alegria durou pouco. Poucos dias depois, ainda vestindo sua veste batismal branca, o bebê adoeceu e morreu. A fúria de Clovis foi terrível. Ele culpou o Deus de Clotilde pela morte de seu herdeiro. Se o menino tivesse sido consagrado em nome dos meus deuses, gritou ele, ele ainda estaria vivo. Mas agora, porque foi batizado em nome do teu Deus, ele não pôde viver. Qualquer outra mulher teria desmoronado sob o peso da dor e da acusação. Mas a resposta de Clotilde, registrada para a eternidade, é um dos testemunhos mais sublimes de fé na história da Igreja. Dou graças ao Deus onipotente, Criador de tudo, que não me julgou totalmente indigna, ao dignar-se levar para o seu reino aquele que nasceu do meu ventre. Minha alma não está ferida de dor por causa dele, porque sei que convocado deste mundo em suas vestes batismais ele será alimentado pela visão de Deus. A fé de Clotilde era inabalável. Ela não via a morte de seu filho como um castigo, mas como uma passagem para a glória eterna. Quando seu segundo filho Clodomiro nasceu, Clotilde novamente insistiu no batismo, e novamente o menino adoeceu gravemente. Clovis estava furioso, certo de que o mesmo destino aguardava este filho. Mas Clotilde se lançou em oração fervorosa. Ela clamou aos céus com lágrimas e súplicas. E, pela graça de Deus, o menino se recuperou. Cerquilha, cerquilha, a batalha de Tolbiac e a conversão. Apesar da cura de Clodomiro, Clovis permanecia obstinado em seu paganismo. Foi preciso uma crise de proporções épicas para quebrar a casca de seu orgulho. Essa crise veio na forma da Batalha de Tolbiac, contra os ferozes alamanos. Como vimos no início de nossa história, foi no calor da batalha, quando tudo parecia perdido, que Clovis finalmente invocou o Deus de Clotilde, e o milagre aconteceu. Assim que ele fez seu voto, os alamanos começaram a recuar. Seu rei foi morto, e o exército inimigo se rendeu, submetendo-se ao domínio dos francos. Clovis retornou a Clotilde não apenas como um conquistador, mas como um homem transformado. Ele contou à sua esposa como havia vencido a batalha invocando o nome de Cristo. A alegria de Clotilde deve ter sido indescritível. Anos de orações silenciosas, de lágrimas derramadas na calada da noite,
de paciência infinita diante das zombarias. Tudo havia culminado naquele momento. Mas Clotilde sabia que a conversão do coração precisava ser selada pelo sacramento. Ela enviou secretamente mensageiros a São Remígio, o santo bispo de Reims, pedindo-lhe que viesse instruir o rei nos mistérios da fé. O batismo de Clovis, no Natal de 496, ou 498 segundo alguns historiadores, foi um dos eventos mais espetaculares da Idade Média. As ruas de Reims foram adornadas com tapeçarias, o batistério foi perfumado com incenso e iluminado por milhares de velas. Gregório de Tours descreve a cena com reverência. O Senhor concedeu tal graça aos que estavam presentes que eles pensaram estar em meio aos odores do paraíso. Quando Clovis se aproximou da fonte batismal, São Remígio proferiu as palavras imortais: "Curva a tua cabeça com mansidão, ó sicambro, adora o que queimaste, e queima o que adoraste." Naquele dia não apenas o rei, mas mais de 3.000 de seus soldados foram batizados. A nação dos francos tornou-se a primeira tribo germânica a abraçar a fé católica ortodoxa, ganhando para a França o título de filha mais velha da Igreja. E tudo isso, humanamente falando, foi fruto da perseverança heróica de Santa Clotilde. Cerquilha, cerquilha, a viúva e a serva dos pobres. Clovis reinou por mais 15 anos após seu batismo, consolidando seu reino e estabelecendo as bases da França moderna. Durante esse tempo, Clotilde esteve ao seu lado não apenas como rainha, mas como uma conselheira sábia e uma patrona generosa da Igreja. Juntos, eles construíram a Igreja dos Santos Apóstolos em Paris, mais tarde conhecida como Abadia de Santa Genoveva, onde Clovis foi sepultado após sua morte em 511. Com a morte de seu marido, a vida de Clotilde entrou em uma nova e dolorosa fase. O reino foi dividido entre seus 4 filhos, e a paz que ela tanto almejava foi rapidamente despedaçada pela ambição e pela rivalidade fraterna. Clotilde retirou-se para a cidade de Tours, buscando refúgio perto do túmulo de São Martinho. Gregório de Tours nos diz que ela serviu ali na igreja de São Martinho, e habitou no lugar com a maior castidade e bondade todos os dias de sua vida, raramente visitando Paris. Mas as tragédias do mundo continuaram a persegui-la. Seus filhos se envolveram em guerras cruéis, e especialmente Childeberto e Clotário praticaram atos de grande maldade que causaram as maiores tristezas a coração de Clotilde. Além de muitos outros pecados terríveis, eles não pouparam nem os membros de sua própria família em sua sede de poder e de terras. Cerquilha, cerquilha, o legado de santidade. Após tantas dores, Clotilde mergulhou ainda mais profundamente em sua vida de oração e penitência. Ela percebeu que o poder terreno era uma ilusão passageira, manchada de sangue e traição. Sua verdadeira coroa não era feita de ouro, mas de serviço humilde. Gregório de Tours descreve seus últimos anos com profunda reverência. A rainha Clotilde mostrou-se tal que foi honrada por todos. Ela era sempre diligente em esmolas, capaz de suportar a noite inteira em vigília, imaculada em castidade e retidão. Com uma boa vontade generosa e pronta, ela concedeu propriedades a igrejas, mostreiros e lugares santos onde quer que visse que havia necessidade, de modo que se acreditava que ela servia a Deus diligentemente, não como uma rainha, mas como sua própria serva. Ela não permitiu que a amargura envenenasse sua alma. Em vez disso, transformou sua dor em compaixão pelos pobres, pelos doentes e pelos marginalizados. Ela fundou hospitais, construiu igrejas e lavou os pés dos leprosos. A rainha dos francos tornou-se a mãe dos aflitos. Santa Clotilde faleceu em Tours no ano de 545, aos 70 anos de idade. Seus filhos, Clotário e Childeberto, que lhe haviam causado tanta dor, carregaram seu corpo em procissão até Paris, onde ela foi sepultada ao lado de seu marido Clovis na Igreja dos Santos Apóstolos. Da semente de sofrimento que Clotilde plantou com suas lágrimas e orações, nasceu também um fruto de santidade em sua própria família. Seu neto Clodoaldo, filho de Clodomiro, renunciou voluntariamente a qualquer pretensão ao trono e escolheu o caminho da vida religiosa. Tornou-se discípulo do eremita Severin de Paris, viveu anos em solidão e contemplação em Provence, e finalmente se estabeleceu numa colina às margens do Sena,
onde fundou uma pequena comunidade monástica e construiu uma igreja em honra de São Martinho. Ordenado sacerdote pelo bispo Eusébio de Paris em 551, Clodoaldo morreu em odor de santidade em 7 de setembro de 560 aos 38 anos. A aldeia onde viveu passou a se chamar Sanctus Clodoaldus, hoje conhecida como Saint-Claude na França. Ele é venerado como santo tanto pela Igreja Católica quanto pela Igreja Ortodoxa. Assim, as orações de Clotilde não apenas converteram um rei e batizaram uma nação. Elas também geraram um santo em sua própria linhagem. Quanto a Clotário, o filho que tanto a havia afligido, Gregório de Tours registra que ao final de sua vida ele foi tomado de profundo remorso pelos seus pecados. Em 561, pouco antes de morrer, ele viajou pessoalmente até o túmulo de São Martinho de Tours para implorar perdão, o mesmo santuário onde sua mãe havia vivido e orado por tantos anos. Morreu pouco depois, em novembro de 561. A misericórdia de Deus é insondável, e as orações de uma mãe santa têm poder que vai além da morte. Cerquilha, o significado histórico de Santa Clotilde. A vida de Santa Clotilde é um testemunho poderoso de como a graça de Deus opera através da fraqueza humana. Em uma época em que a força bruta e a espada ditavam o destino das nações, foi a oração silenciosa e a paciência heróica de uma mulher que mudaram o curso da história europeia. Seu legado não se resume apenas à conversão de Clovis. Ao trazer os francos para a fé católica ortodoxa, Clotilde garantiu que a Igreja tivesse um defensor poderoso contra as heresias arianas que ameaçavam engolfar o continente. A aliança forjada entre a monarquia franca e o papado, iniciada com o batismo de Clovis, moldaria a civilização ocidental pelos próximos 1000 anos, culminando no Império Carolíngio e na Idade Média cristã. Além disso, sua vida nos ensina uma lição profunda sobre o sofrimento. Clotilde não foi poupada das dores do mundo por ser santa. Pelo contrário, ela bebeu profundamente do cálice da amargura, o assassinato de seus pais, a morte de seu primogênito, as guerras fratricidas de seus filhos e o massacre de seus netos. No entanto, em meio a tudo isso, ela nunca perdeu a fé. Ela transformou sua dor em amor, seu luto em serviço, e sua coroa terrena em uma coroa de glória celestial. Que o exemplo de Santa Clotilde nos inspire a perseverar na fé, a orar sem cessar pela conversão daqueles que amamos, e a confiar que no final, o amor de Cristo sempre triunfará sobre as trevas do mundo. A história que você acabou de ouvir não é apenas sobre o passado, é uma semente para o futuro. Ausa, os santos não estão em um pedestal para serem apenas admirados. Eles são um convite, um chamado para que nós também possamos ser heróis da fé em nosso tempo, em nosso lugar. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde para si. O mundo precisa de luz. O mundo precisa de esperança. Seja você o portador desta luz. Compartilhe este vídeo, inscreva-se para não perder nenhuma história. E acima de tudo, reze conosco para que mais corações sejam tocados. Juntos, somos a Igreja Viva. Juntos mantemos a chama da fé acesa. Cerquilha, a oração a Santa Clotilde. Ó gloriosa Santa Clotilde, Rainha e Mãe, que com vossa paciência inabalável, orações fervorosas e lágrimas silenciosas alcançastes a conversão de vosso esposo e o batismo de uma nação inteira, olhai para nós com compaixão. Vós que conhecestes a dor do exílio, a perda de entes queridos e as amargas decepções da traição familiar, ensinai-nos a nunca perder a esperança nas promessas de Cristo. Ajudai-nos a ser instrumentos de paz e conversão em nossas próprias famílias e comunidades. Dai-nos a vossa força para suportar as provações com dignidade, a vossa caridade para servir os mais necessitados com humildade, e a vossa fé inquebrantável para confiar que, mesmo